Bom, pessoal, então vamos lá para o nosso último momento, último período aí do governo PT dentro do Brasil, que seria aí com o, os anos, né, vamos dizer assim, um mandato e meio da presidenta Dilma, tá bom? Bom, então só resgatando rapidamente aqui, a gente viu que no finalzinho ali do segundo mandato do presidente Lula, né, acontece uma crise econômica mundial e que a tentativa que ele faz para que essa crise econômica ela chegue mais com um determinado atraso, um pouco mais lento, um pouco mais suave, foi exatamente o estímulo ainda maior de um consumo como a gente já tinha feito no Brasil, ou seja, o nosso consumo já estava muito aquecido e a visão do Lula ali naquele momento e da sua equipe econômica foi meter o pé no acelerador ainda mais do consumo, tá? E aí a gente, isso naquele primeiro momento, né, traz ali uma série de benefícios, mas a gente vai ver também que isso traz uma série de consequência muito grande, muito grave ali para a economia brasileira. E principalmente olhando para uma classe média, que essa classe média ela tem uma ascensão social num determinado período de tempo, que vai ser exatamente ali início dos anos 2000 até agora, ou seja, a gente, né, viu ali que essa classe média ela entra numa seara de consumo, né, de casa, de automóvel, de viagens para fora do Brasil ali pelo menos uma vez no ano, e ela vai, nesse período agora, que é um período de crise, naturalmente perder isso, e a gente vai ver que a classe média ela tem um comportamento um pouco difícil, um pouco diferente de entender, porque ela não faz uma análise tão crítica assim da realidade, tá? Ou seja, ela não quer perder aquele benefício, entre aspas, que ela adquiriu por um determinado período de tempo, tá? Então, qual que é o grande desafio aí que a Dilma ela vai encarar ao longo do seu período? Então, o primeiro desafio é exatamente a questão da crise econômica, que ela chega no Brasil. Né? Então, independentemente se fosse a Dilma, se fosse o Lula, se fosse qualquer um presidente que estivesse nesse período no Brasil, já teria um grande desafio, que era exatamente lidar com essa crise. Tá? E não somente lidar com a crise, lidar com o comportamento da população brasileira mediante uma crise, sendo que veio de abonança econômica de anos anteriores. Tá? E o segundo desafio é a questão da impopularidade. Não que ela assume ali o governo já impopular, mas é difícil, né, a gente ter uma medida de comparação, porque o Lula ele sai com 87% de aprovação entre ótimo e bom, se a gente juntar com os regular, chega a 94%. Né? Então, como é que qualquer um presidente que assume essa atmosfera, ele já vai ter um peso muito grande no processo de administração. E aqui cabe lembrar que existe uma diferença enorme entre esses dois governantes. Tá? Não estou falando que um é bom, o outro é ruim, que a personalidade de um é boa, outro é ruim. Estou falando que é diferente, tá? O Lula é um sujeito extremamente político e a Dilma é uma pessoa extremamente técnica. O que é bom e o que é ruim? Isso depende da ocasião, depende da circunstância, tá? O Lula era uma pessoa que conseguia sentar e dialogar com todos os segmentos, independentemente da sua classe, que seja os banqueiros, que seja o industrial, que seja o sindicato, que seja o MST, né? E aí tem momentos célebres aí da sua trajetória política, onde que numa semana ele está lá com um bonezinho do MST em cima de um carro de som, convocando ali reforma agrária, ocupação e etc. E na mesma semana ele está sentado com a bancada ruralista falando que vai destinar mais investimento para a produção do agronegócio no Centro-Oeste. Numa semana ele está lá discursando num palanque, puxando greve geral no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Paulo, e nessa mesma semana ele está sentado com a Fiesp, que é a Fundação das Indústrias de São Paulo, falando que vai aumentar a linha de crédito, reduzir os juros ali no BNDES para ampliar investimento naquele determinado setor. Então essa é a figura do Lula, tá? Onde que minimamente ele consegue dialogar com todos os setores em todos os momentos. E a Dilma ela não tem essa habilidade, ela tem uma outra habilidade que é uma habilidade muito técnica, tanto que dentro aí da estrutura as pessoas chamavam ela de tecnocrata, né? Ou seja, ela analisa a situação, detecta um problema, propõe solução e executa, né? Ela não é muito do diálogo, é aquilo que tem que ser feito, então é aquilo que a gente vai fazer.
Perfeito? Então vamos lá. Então, mediante a isso, né, quais são as medidas dentro dessa situação, dentro dessa atmosfera aí que ela está assumindo? A primeira situação é que vai haver aí uma redução das exportações significativas. E isso a gente tem que lembrar que está diretamente relacionado com a crise, né? Ou seja, a crise ela explode nos Estados Unidos em 2008, automaticamente ela já chega na Europa em 2009/10, né? Ou seja, atinge ali um setor que é o que a gente chama de setor quaternário de inovação tecnológica. Que isso, consequentemente, vai chegar na China, que é hoje o país que mais tem o poderio de produção industrial, que tem o domínio no setor secundário, né? E que isso vai chegar na China em 2010/11. E se a China ela tem um recuo, uma redução da produção industrial, naturalmente a demanda de matéria-prima dela para os países que fornecem essa matéria-prima vai reduzir, né? Então, o que eu estou dizendo? Que isso vai chegar também no Brasil. Lembrando que o Brasil, no período do Fernando Henrique, a gente passa por um processo de reprimarização da nossa economia. Ou seja, o nosso parque industrial todo ele, ou a grande maioria dele, é privatizado para empresas multinacionais e automaticamente a nossa economia ela começa a depender mais do setor primário, de exportação de matéria-prima. E se a China agora ela bota o pé no freio no que se refere à produção industrial, automaticamente o Brasil vai ser afetado, porque essa demanda de matéria-prima, a compra de matéria-prima por nós, né, vai reduzir também. E o que isso daí vai impactar? Olha aqui esse ciclozinho que vocês já conseguem analisar bem, né? Se eu estou falando que a produção mundial, e aí a gente está analisando a economia ainda em esfera mundial, se a produção mundial está reduzindo, automaticamente, né, a demanda de matéria-prima do Brasil também vai reduzir, e aí eu estou falando que a crise ela chega no nosso território. Se a produção de commodity, né, que seja minério de ferro, que seja soja, reduz, a produção reduz, porque a exportação está reduzindo, eu estou falando que o emprego nesse setor também reduz, a renda da população brasileira vai reduzir, e aí eu estou falando que o consumo interno ao Brasil vai cair. E a gente atrai a crise, ou a crise chega de fato no Brasil. E aí vamos parar nesse momento. Se eu estou falando que o consumo está caindo, quem que vai começar a perder algo que ganhou, vamos dizer assim, num período anterior? A classe média. Né? Ou seja, a gente começa a sentir, e aí eu estou falando a gente pertence à classe média, a gente começa a sentir que aquilo que a gente conseguiu usufruir, conquistar nos últimos 10 anos, está ficando mais difícil. Eu não consigo trocar de carro mais de 2 anos. Eu não consigo viajar para fora do Brasil mais uma vez por ano. Ou viajar, que seja uma vez por ano. Tá? E aí, automaticamente, o que a Dilma ela tenta fazer para não frear esse consumo de maneira abrupta? Tá? Ela vai lá e reduz os juros. Lembrando que a redução de juros está diretamente relacionada a acelerar o consumo, porque se reduz os juros, a população ela consome mais. Só que aqui vem uma primeira insatisfação dentro do seu governo. O mercado financeiro vai ficar muito insatisfeito com essa tomada de decisão, porque eu estou falando que os juros já eram juros muito pequenos, porque o Lula já tinha tomado essa decisão no finalzinho do seu segundo mandato, e agora a Dilma ela vai tentar reduzir ainda mais os juros. E os bancos vão ficar muito preocupados com isso e insatisfeitos ao mesmo tempo, porque eu estou falando que a margem de lucro deles ali vai ser muito pequena. Tá? Então eu tenho ali já um não apoio do mercado financeiro para o governo. E aí a gente vai começar a perceber que tem uma série de alas da sociedade que vai começar a perder ou a retirar esse apoio da Dilma. Tá? Então, primeiro aí o mercado financeiro. Isso não adianta por muito tempo, porque a população já está muito preocupada com essa crise que chega no Brasil, então o consumo naturalmente vai reduzindo, e se esse consumo nacional ele vai reduzindo, automaticamente a produção nacional reduz, o índice de desemprego aumenta, e aí eu estou falando que a classe trabalhadora, a população de maneira geral, começa a sentir essa crise chegando no Brasil. Tá? E como consequência a isso, eu estou falando que a gente começa a ter ou sentir a ampliação da inflação. Lembrando que a inflação aumenta o preço das mercadorias. Então, olha lá, além da população agora está freando o seu consumo, porque está com medo da crise, uma parcela da população começa a ficar desempregada, porque a crise chegou, e além disso, eu estou falando que
preço das mercadorias começa a aumentar absurdamente. Então a população está sentindo duplamente. Sentindo ou através do desemprego, ou sentindo a pressão que pode ser que ela fique desempregada, e além disso, tudo ficando muito caro nas prateleiras dos supermercados, tá? E aí eu estou falando que de que maneira um governo ele pode frear a inflação? Lembrando que a inflação é o desajuste da lei da oferta e da procura. E essa inflação é ocasionada que o consumo no Brasil estava muito aquecido, mas a produção não estava conseguindo acompanhar. Ou seja, tinha muita procura e uma oferta que não conseguia acompanhar. De que maneira o governo consegue estabilizar a inflação, equilibrando isso, oferta e procura sendo muito próximo? E de que forma que um governo pode fazer isso? Reduzindo o consumo e aumentando a produção, para equiparar, tá bom? Uma vez que eu boto o pé no freio do consumo, e de que maneira que eu faço isso? Eu aumento juros e aumento impostos. Se eu volto na aula do Lula e vejo que para eu acelerar o consumo, o que ele fez? Reduziu juros e reduziu impostos, porque o produto fica mais barato e mesmo que eu não tenha dinheiro, eu tenho uma linha de crédito muito fácil. Para eu frear o consumo, a medida é o contrário. Eu aumento juros e aumento impostos. Uma vez que ela toma essa decisão para frear a inflação, né, porque automaticamente eu aumentando juros e impostos eu freio o consumo, e se eu estou freando o consumo, a minha procura de determinados produtos diminui e eu tento controlar essa inflação, ela automaticamente ela está tomando uma medida antipopular. Porque pensa, a cabeça da classe média é, poxa, estava tudo muito bom, tudo muito bem, eu linha de crédito, comprando tudo, viajando, etc, etc. Do nada, eu tenho agora uma mudança de governo onde eu estou perdendo esse privilégio. Entende o que eu estou dizendo? E aí, automaticamente, o que vai começar a acontecer? Ela vai perdendo essa popularidade, já que ela não era uma figura tão política assim como Lula. Então, ela já tem que tomar medidas antipopulares e, na base do diálogo, algo que não acontece, simplesmente acontece uma tomada de decisão. Era o que deveria ter sido feito? Sim, era o que deveria ter sido feito, mas a população ela não entende isso porque o sentimento é de perda. Eu estou perdendo o meu poder de compra e, lembrando, a gente não tem poder de compra, a gente tem poder de dívida, né? Eu tenho financiamento, eu não tenho dinheiro no banco. Tranquilo? Então, com isso, automaticamente, o que acontece com a popularidade dela em 15 dias despenca de 61% para 30%, e foi naquelas manifestações lá que a gente vivenciou, né? O gigante acordou, vamos para a rua, e etc, né? O PT acabou com o Brasil e começa a explodir uma série de coisas, né? Tanto de escândalos de corrupção, lava-jato, problema de crise econômica, isso tudo vai juntando ali ao entorno do governo da presidenta Dilma, tá? E aí, a partir desse momento, começa uma série de movimentos para o impeachment da presidente Dilma. Onde, qual era o que estava sendo ali julgado, né? E até naquele momento, o presidente da Câmara dos Deputados, que era o Eduardo Cunha, ele não aceitou nenhum projeto de impeachment até um determinado ponto que a gente vai chegar lá. O que ela estava, o que a população, né, o que a sociedade de maneira geral estava, inclusive a OAB estava pedindo ali, que a Dilma se fosse julgada como crime de responsabilidade fiscal, né, as famosas pedaladas fiscais. E o que é a pedalada fiscal? Nada mais é do que uma manobra no orçamento da União para que esse orçamento ele feche de uma maneira ok. Ou seja, o que é o orçamento da União? A União, o Estado, ele tem um orçamento que ele pode gastar ao longo do ano e que isso é distribuído entre os ministérios. Saúde, educação, transporte, cultura e etc, etc. Vai uma porcentagem para cada um disso no início do ano. Só que tem determinados ministérios que não gastam tudo aquilo que foi destinado para eles e outros gastam mais. Então, para que esse ministério aqui, a prestação de contas dele não fica no vermelho e esse sobrando dinheiro que vai ter que devolver para a União, eu pego a verba desse aqui e passo para esse aqui e o orçamento ele fecha de maneira ok. Tá? Isso historicamente aconteceu no Brasil em todos os poderes executivos, desde a prefeitura ao governo do estado ao governo do país. Tá? Mas como a impopularidade dela estava muito alta, não estava tendo apoio do mercado financeiro mais, estoura uma porrada de investigação contra o PT nesse período, que foi exatamente o sistema da Lava Jato. E, inclusive,
a própria Dilma abre ou permite a abertura de uma investigação contra o Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara naquele momento. E lembrando que o Eduardo Cunha ele pertence ao partido chamado PMDB, hoje chamado MDB, né, que era o atual, que era na ocasião ali a grande base aliada do PT. Lembrando que o vice da Dilma era o Temer, que também era do MDB. Então, a Dilma ela tinha um apoio, um grande apoio ali do que a gente chama do núcleo central, ou do centrão, ou dos partidos de centro, tá? E a partir do momento que ela perde esse apoio do PMDB por ter aberto uma investigação contra o Cunha num processo de desvio de verba, né? Inclusive o Cunha está preso hoje, né? Cumprindo lá a pena, exatamente porque foi comprovado isso. O Cunha, numa medida de retaliação, aprova o pedido de cassação de impeachment da presidenta Dilma, tá? Se vocês quiserem, procura depois no YouTube, tem um vídeo que o Cunha ele vai, inclusive, no Bom Dia Brasil, defender ali o porquê que ele não aceita o pedido de impeachment, que ele fala que o impeachment é golpe e que a gente tem que aprender a viver no Estado democrático, a gente enquanto sociedade, não é porque a impopularidade de um presidente está muito baixo que isso quer dizer que pode retirar ele a qualquer momento. Isso é falas do próprio Eduardo Cunha. 15 dias depois, após essa abertura de inquérito e investigação contra ele aceita esse pedido de impeachment e o discurso dele muda assim radicalmente. E aí eu estou dizendo que nesse momento a Dilma ela perde o terceiro apoio, que é exatamente o apoio dos parlamentares do centro, do centrão. E aí a gente tem a paralisação do Congresso Nacional. Então, só fazendo retrospectiva. Primeiro momento, perde apoio do mercado financeiro. Segundo momento, começa a perder apoio da população por tomar medidas anticrise e antipopulares. E no terceiro momento, com uma série de escândalos de corrupção, ela perde também o apoio dos partidos do centro. E aí, nesse momento, eu estou falando que o Congresso ele está paralisado. Por quê? Se eu estou falando que, para eu aprovar qualquer medida provisória, qualquer lei no parlamento, eu preciso de uma maioria qualificada, ou seja, 2/3 dos parlamentares votar favorável à medida de lei, e eu estou falando que o governo ele não tem esse apoio dessa base, nada que o governo Dilma peça para aprovar um projeto de lei vai virar lei, para estabilizar ali a economia. Então, eu estou falando que o Brasil ele entra numa atmosfera de uma crise política que automaticamente agrava a crise econômica. E se está agravando a crise econômica, vai virando meio que uma roda, né? Se está agravando a crise econômica, a impopularidade da Dilma aumenta, a pressão da sociedade na rua cada vez maior para o seu impeachment. O Congresso paralisado, ela tentando aprovar mais medidas para tentar regularizar a crise econômica, e não é aprova, a crise aguça, a população vai para as ruas, e isso ficou ali de 2014 até 2016, quando de fato o impeachment dela acontece. Certo? Uma vez que o impeachment dela acontece, quem assume o seu vice, que é o Temer, do MDB. Vamos fazer associação, MDB Centrão. Automaticamente, os parlamentares, os deputados, voltam a ter apoio ao governo, porque agora é um deles que está lá governando. E nos 2 anos de governo do Temer, que inclusive vai ser a nossa próxima aula, tudo aquilo que a Dilma tinha proposto foi aprovado praticamente nos 15 primeiros dias de mandato do Temer. Tranquilo? Beleza? Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Vamos para as dúvidas aí. Um grande beijo.